Áudio-vídeo aula número 8, tema Igreja, agente transformador da sociedade. Texto áureo, Marcos capítulo 2, versículo 17. Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores, e não os bons. Texto extraído da Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje. Jesus ensina que todos são pecadores, e que a justiça é o primeiro e mais importante dom de Deus para os pecadores arrependidos. Jesus não só transformou e influenciou a sociedade na qual ele estava inserido, como dividiu a história da humanidade e seus efeitos. Sua vida, suas palavras, têm voz até os dias de hoje. Na teologia desenvolvida por Paulo, a igreja é identificada como esteio da verdade, conforme o próprio apóstolo registra em sua primeira carta a Timóteo capítulo 3, versículo 15. Justamente aquilo que é a maior necessidade do mundo de hoje. A pós-modernidade é caracterizada pelo relativo. Hoje o conceito de verdade é relativo. O homem, propositalmente, passa ao largo de tudo aquilo que está ligado à verdade. Durante nossa vida cristã, aprendemos que a missão da igreja e do crente é ganhar almas para Jesus. Que a missão delegada por ele à igreja foi ir, afinal, Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Usamos estratégias para o evangelismo, promovem-se eventos evangelísticos, ações sociais ou simplesmente saímos pelas ruas distribuindo folhetos e falando do amor de Jesus. Contudo, ainda que seja legítima tais iniciativas, a preocupação com os projetos oficiais da igreja tem substituído a ênfase no testemunho diário e ativo do cristão em meio à sociedade em que vive. A vida de Jesus não era só discursiva, era de prática. A igreja precisa desenvolver o método de Jesus e cumprir verdadeiramente seu papel de sal da terra e luz do mundo, transformando o meio em que vive pela mensagem do Evangelho e estabelecermos uma relação de influência com a sociedade secular. Quando esta convivência ocorre, é esta última que acaba influenciando a primeira, com resultados desastrosos para a ortodoxia teológica da igreja. Como disse o pastor Antônio Gilberto, a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, é aquela que teme ao Senhor e segue a sua palavra. Não pode se coadunar com a filosofia do mundo, que cada vez mais afunda no pecado. A igreja neotestamentária é necessariamente diferente do mundo, de modo que, no dia em que a igreja se coadunar com o mundo, e vice-versa, será o fim. Quando o mundo diz sim, a igreja diz não. É assim que deve ser. No dizer de Paulo, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, conforme o apóstolo registra em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 22 e 23. O verdadeiro político no pensamento platônico não ama o poder, mas dele se utiliza como instrumento para a produção de serviços destinados à realização do bem. Esta lição é oportuna em época de decisão política. Nos convida a uma reflexão sobre os aspectos de justiça, conforme as Escrituras, nosso guia de conduta. O objetivo principal do Evangelho é levar o homem a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a fim de que haja ordem e bem-estar social. Os valores cristãos ou bíblicos. Muito antes de aparecer a expressão moderna justiça social, a Bíblia já preceituava: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Embora esse princípio bíblico fosse um excelente slogan para uma das mais e tantas campanhas sociais que se vê por aí, ele vai muito, mas muito além do que isso ou que estamos acostumados a ver. Quem tem esse amor altruísta, independente das pressões da justiça social, é solidário filantropicamente com o seu semelhante, seja ele irmão na fé, patrão, empregado, vizinho e mesmo um oponente ideológico. O valor humano não pode ser igualado à raça, à riqueza, à classe social ou até mesmo o nível educacional da pessoa. Todos são significativos e muitos valiosos para o Senhor Jesus. A atividade da igreja se direciona em dois sentidos: vertical, adoração a atividades espirituais, e horizontal, servir ao próximo com atividades filantrópicas e sociais, visando sempre o seu benefício. Por isso, Deus estabeleceu ministérios na igreja. Ministério significa serviço.
Deus incluiu entre os ministérios dados à igreja o serviço social, conforme registra o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 8. Em Tiago, capítulo 2, nos versículos 15 e 16, vemos que a fé da qual Jesus é o autor e consumador opera por amor, voltado para o próximo, ou o seu semelhante. Veja conforme Paulo registrou em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 26, e em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Fé sem esse amor, bem como amor sem fé, ambos são completamente inoperantes. Esta é a base, não apenas do Antigo Testamento, mas das Escrituras como um todo, para a reformulação do conceito de justiça. Muitos têm aptidão para a política. Os que lá estão têm a incumbência de falar o que é pertinente à justiça social, ao bem-estar comum, construir estratégias de ação social que vá de encontro com o que preconiza as Escrituras Sagradas. O bem-estar físico e material do ser humano deve ser também uma preocupação da Igreja, enquanto ela estiver aqui na Terra. A Igreja e a assistência à sociedade. A evangelização. Temos hoje no Brasil grandes ministérios com suntuosos templos bem equipados e confortáveis. Mas uma questão me chama a atenção. É possível frequentar tais lugares e voltar para casa completamente vazios? Em nossa cultura evangélica tupiniquim, dá-se mais valor ao templo e à denominação a que se pertence do que a um comprometimento com o Senhor. Semelhantemente, como nos dias do profeta Jeremias, nos programas de TV, a ênfase recai mais na placa da igreja, onde pertencer a esse ou aquele grupo é mais importante do que ter uma vida transformada para Deus. O que temos hoje é uma geração de crentes que depositam sua fé no templo, no qual fazem parte, porque já não são mais templos do Espírito Santo. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, a frase "o nosso testemunho não foi crido entre vós" se refere ao fato de que os missionários, além de proclamar as verdades do Evangelho, tinham prestado testemunho ao poder dessas verdades. A ação social. Por que a igreja precisa se envolver com a ação social? Essa pergunta já deveria estar ultrapassada no cotidiano missionário das igrejas locais, mas de tempos em tempos ela surge com maior ou menor força. É muito difícil encontrar um pastor ou um crente fiel que considere a ação social algo desnecessário ou não essencial na missão da igreja. Vejamos o que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. Restaurando a sociedade. O reino de Deus é uma dádiva que está presente tanto na pessoa de Jesus Cristo quanto em seu corpo, a igreja. Nesta perspectiva, ela tem a responsabilidade de proclamar e demonstrar as virtudes do reino de Deus como um espelho que reflete uma imagem. Um alto padrão é exigido. Exemplificar Jesus Cristo em espírito e comportamento, bem como suas palavras e deveres. Os membros do corpo são julgados não pelo que realizam, mas pelo caráter que revelam, que eles são diante daquilo o que fazem. Homens falíveis foram escolhidos para serem discípulos de Jesus, e como todos os homens, eles lutavam contra o orgulho e a ambição. Tudo gira em torno da maior virtude do reino, humildade. É a humildade que nos permite reconhecer que Deus tem o lugar principal em nossa vida, que somos mortais e falíveis. Todavia, à medida que a igreja evangeliza, ela também precisa expressar o interesse de Deus por todas as áreas da vida e espelhar a atitude daquele que disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Muitos têm preferido, na atualidade, fazer declarações, determinações de que tal cidade é do Senhor Jesus, tal bairro é do Senhor Jesus, inclusive se especializando em batalhas espirituais contra demônios territoriais, como se isso fosse suficiente para transformar uma vila, uma cidade ou um país. Não é através de palavras mágicas ou práticas ocultistas que se conseguirá demonstrar amor pela pátria. Por intermédio dos conselhos divinos, antes da instauração da monarquia em Israel, os profetas eram os únicos canais humanos e legítimos de comunicação entre Deus e o povo.
Alguns deles foram conselheiros de reis, vivendo na corte como Daniel e Isaías, cooperando com eles nos assuntos espirituais e políticos. Outros, como Jeremias, tiveram de enfrentar reis e autoridades incrédulas, buscando o bem-estar do povo. Os profetas falavam em nome do Senhor, Deus de Israel, e suas profecias vinham diretas do Espírito Santo, que dava a eles o discernimento para interpretar os acontecimentos passados, os acontecimentos contemporâneos e os futuros. Além do mais, os profetas de Israel eram profundos conhecedores do seu povo e do sistema político, social e religioso de sua nação. Eles conheciam os assuntos da casa real, das políticas interna e externa. Esses mensageiros do Senhor exerciam uma função social de grande importância, denunciavam as injustiças sociais e os pecados do povo, dos governantes e até mesmo dos sacerdotes. Encontramos Isaías dando orientação sobre política internacional a Acaz. O mesmo aparece com Jeremias. Daniel ocupou alto cargo na política da Babilônia. Oséias reprovou a aliança insensata do reino do norte com o Egito e denunciou os abusos e a luxúria nas festas da coroação dos reis. Clamemos a Deus para que levante homens autênticos para que falem ousadamente a sua palavra.